Tudo começou com uma depressão. Não, pera. Tudo começou com uma grande depressão. No fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos ficaram meio que ricaços e a maioria dos americanos resolveram investir numa bolsa maneiríssima, a tal Bolsa de Nova York. Bem, meio que essa bolsa acabou quebrando e todo mundo tá pobre agora. E como os Estados Unidos eram uma economia mundial, eles levaram uma renca de países juntos com eles pra pobreza. E no último episódio da Guerra Mundial, que na verdade só aconteceu na Europa, Rússia agora é comunista e todo mundo tá com medo de se espalhar pela Europa como se fosse uma doença. Especialmente Charlie Chaplin do Camelô e o Caraquinha italiano, que ficaram com tanto medo que eles implantaram um governo de extrema direita nos países deles. No fim da Primeira Guerra, a Alemanha teve que assinar um documento que basicamente desarmava o exército inteiro e obliterava a economia. Mas esse cara não liga e começa a armar o exército ao ponto de sobrar equipamento. E isso foi tão lucrativo que restaurou a economia alemã. E Estados Unidos, o país do dinheiro, começou a hypar a economia da Alemanha e começou até a fazer alguns acordos. Mas daí do nada a Alemanha começou a queimar judeu e todo mundo começou a olhar estranho. Chaplin da 25 de março e os líderes do Japão e da Itália tinham bastante em comum. Todos odeiam socialistas, todos são racistas. Então eles resolveram fazer uma aliança. Não só porque eles tinham muito em comum, mas eles sabiam que iam ter mais uma guerra. Uma aliança no meio de uma guerra é algo muito valioso. Bigodinho de Nescau queria território. E ele pensava que só iria conseguir esse território se ele entrasse numa guerra. E ele iria iniciar essa guerra. Mas quando metade do continente já não vai com a tua cara, é importante que você seja bem frio e calculista nas suas ações. E o Japão acabou de invadir metade da China. Caramba, Japão! E a Alemanha, para não ficar para trás, acaba anexando a Áustria. Mas meio que os povos da Áustria eram basicamente os mesmos povos que viviam na Alemanha, então ninguém ligou. Mas não era o bastante. Charlie Chaplin da promoção também queria um pequeno territóriozinho que ficava dentro da República Tcheca. E lá também viviam os povos da mesma etnia que o pessoal da Alemanha, então meio que não tinha tanta importância assim também. Todo mundo já tava com medo do Hitler dominar metade da Europa, então eles fizeram ele assinar um acordo que dizia basicamente: sim, você vai ficar com um pedaço da República Tcheca, mas você não vai invadir o resto da Europa. E o cara assinou, mas depois ele invadiu a República Tcheca inteira e ninguém fez nada, mas já tava todo mundo perdendo a paciência. O próximo passo pro líder da Alemanha foi tentar conectar o corredor polonês, que era uma terrinha que deixava todo mundo da Alemanha irritado, porque literalmente separava dois pedaços da Alemanha. Mas ninguém tem tempo pra ficar fazendo acordo, então ele só ia dominar o pedaço de terra sem cerimônia alguma. Mas daí o resto da Europa disse: domina isso daí, a gente vai te quebrar na porrada. Daí a Alemanha vai falando: ok. Plot twist, ela domina metade da Polônia do nada, junto com a União Soviética. Eles meio que fizeram um acordo para dividir a Polônia e não se atacar. Com certeza um acordo que vai manter paz entre a União Soviética e a Alemanha por muito tempo. Mas a esse ponto a braba já tinha sido lançada. E a Europa inteira tava com sangue nos olhos. Na realidade, eles estavam com tanto, mas tanto sangue nos olhos, que eles resolveram fazer um bloqueio continental, que não deixava os recursos de outros países entrarem na Alemanha. A Noruega não se aderiu. Mas daí os aliados tentaram forçadamente bloquear os recursos vindo da Noruega para a Alemanha. Daí do nada a Alemanha só consumiu a Noruega. Enquanto isso, a União Soviética, com seus tanques e rifles poderosos, tentaram atacar a Finlândia, que tinha apenas paus e pedras para se defender. E adivinha quem ganha? Os paus e pedras. E isso foi tão humilhante para a União Soviética que eles resolveram só assinar uma trégua e desistir de tudo. A Itália tentou atacar a Grécia, mas acabou passando vergonha, porque o exército deles era uma piada. E a Alemanha quer mais terra, mas que novidade! Agora eles querem invadir a França. E lembra o jeito que eles tentaram invadir a França na Primeira Guerra Mundial? Eles querem fazer isso de novo, mas dessa vez os franceses construíram uma defesa na fronteira que é tão boa, que é considerada uma maravilha da engenharia até hoje. E eles construíram por toda a fronteira, mas a Alemanha deu volta de qualquer jeito e também consumiu a França inteira em semanas. O alvo mais próximo da Alemanha agora é o Reino Unido. Com a França debaixo do pano, a única coisa impedindo o Reino Unido de virar a Alemanha é um riachozinho. Então a Alemanha faz o ataque aéreo. Mas o Reino Unido já tinha previsto isso e eles contra-atacaram, não fez diferença nenhuma. Daí o Reino Unido estourou uma birudinha em Berlim bem insignificante. E em troca a Alemanha abriu um buraco em Londres. Mas todo mundo estava escondido debaixo de bunkers ou na área rural do Reino Unido, onde as bombas não chegavam. Ao perceber que o Reino Unido era um alvo bem mais difícil do que esperado, a Alemanha só disse meh e desistiu. Tirando os olhos do oeste, a Alemanha começa a preparar o plano que existiu desde o começo da guerra, que sozinho iria fazer a Primeira Guerra parecer como uma piada. Uma operação que deixaria a Alemanha em uma condição de invencibilidade. A Operação Barbarossa. Daí eles invadiram a Rússia com milhões de homens. Como temos vários exemplos da história em que invadir a Rússia no meio do frio, tiro no pé, a invasão começou no verão. Eles estão conseguindo conquistar bastante terra. Mas eles demoraram demais para conquistar essa terra e agora já chegou o inverno. E não é só qualquer inverno. É um dos piores invernos da história da Europa. Tava tão frio a ponto do combustível dos tanques literalmente congelar dentro do veículo. Mas espera, o que é isso? É o exército da Sibéria. E para eles o frio não é só algo comum, mas é a fonte da força deles. E a Alemanha teve que recuar
lá pela primeira vez. Indo pro Oriente, o Japão dominou o Pacífico inteiro. Quase. Falta essa ilhazinha aqui que eles acabaram estourando e ela pertence aos Estados Unidos. Pera, vocês acabaram prestando atenção no que eu acabei de dizer? Eles atacaram os Estados fucking Unidos. Eles não estavam participando na guerra. E agora eles declararam guerra ao Japão. Como a Alemanha e o Japão eram... A Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Isso foi meio que uma péssima ideia, porque eles já estavam sendo obliterados pela União Soviética. Isso só fez com que ficasse mais fácil para os aliados quebrarem a Alemanha na porrada. Ah, e desta vez o Brasil ajudou na guerra, mas desta vez eles realmente causaram diferença. Olha só, parabéns União Soviética, você conseguiu chegar em Berlim primeiro. E acabou, galera. Acabou a guerra. Pera. Ainda tem o Japão. E meu Deus, o leste inteiro é o Japão. Acho que o único país que tinha culhões e exército bastante pra conseguir tancar o Japão era os Estados Unidos. Então eles só chegam lá e amassam o exército japonês, principalmente nos mares. Até que algum japonês teve a brilhante ideia de afundar os navios americanos usando o poder do suicídio. O Japão não queria se render, então os Estados Unidos acabou tacando neles uma bola da destruição e morte. E como o nome diz, ela mata e destrói. Jogaram um em Hiroshima e depois em Nagasaki. E mesmo com essa perda gigantesca de civis, o Japão não se rendeu. Mas daí mandaram um telegrama pro Japão falando que iam jogar uma terceira bomba em Tóquio. Daí eles ficaram... E só se renderam. E depois disso em diante, o mundo nunca teve uma guerra nas mesmas proporções. Ou será... não teve. Ainda.